Olá, nesse vídeo nós vamos criar a nossa classe de Product. Então aqui em Orders, vou criar aqui a minha classe Product, PHP. E nós vamos fazer o seguinte. Vou adicionar aqui meu namespace. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter aqui os nossos atributos no nosso constructor. Então eu vou ter um ID, uma string mesmo. Tá? Eu vou ter um name e eu vou ter aqui um float, price, e também um atributo total. E também um atributo total aqui. Tá? Eu vou agora aqui declarar aqui os meus. Fazer o seguinte, vamos criando a classe já testando junto aqui. Então eu vou criar aqui a meu product test. Tem mais coisas para implementar na classe, tá? Product, porém, deixa eu fechar aqui category. Tem mais coisas para implementar na minha classe aqui, product, pelo menos o encapsulamento aqui para implementar, porém a gente já vai testando junto aqui. Então, declarando aqui a minha classe de testes, product test. E nós vamos fazer o seguinte. Nosso primeiro teste aqui vai ser o teste de create product. Tá? Vai ser o nosso teste create product. Então, eu vou declarar aqui um product. Esse product vai receber, vai instanciar, né, a minha classe de produtos, no qual eu tenho um ID. Esse ID é uma string, então vou colocar aqui P001, o nome desse produto, é uma string. Então, vou colocar aqui smartphone YXZ. Tá? O valor dele, price, vou colocar R$ 1.500. E também o total dele, que também é R$ 1.500. Tá? Então, para a criação desse produto, nós vamos fazer o seguinte, vamos validar aqui a instância, seguindo aqui o mesmo padrão bem parecido do que a gente fez ali com categoria. Então, eu vou validar aqui a instância. Instância product. Então, ele é uma instância do meu produto. Assert equals. Vou deixar assim. E aqui eu ponho product por enquanto. Assim por enquanto. Eu vou duplicar aqui para que a gente consiga fazer mais rápido. Então, eu vou validar aqui o ID, P001. Validar meu ID. Vou validar aqui o nome do meu produto. E eu vou validar aqui o valor.
preço. Eu vou validar aqui o total. Então vamos fazer o seguinte. Vamos testar esse teste em específico, esse método de teste em específico. Ok, então ele executou o teste e fez aqui as 5 asserções, né? Caso eu digite aqui um valor errado, obviamente que ele vai me retornar um erro aqui nos meus testes. Então vejam, foi um teste, 4 asserções e uma falha, né? Porque aqui o valor está errado, tá? Tá ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos avançar aqui nesse teste, tá? Então, eu vou criar um outro método aqui. Que eu vou pôr assim, ó, teste set attributos, tá? Então eu vou testar aqui os meus setters, tá? Setters que eu nem criei ainda. Os setters que eu nem criei aqui ainda. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou declarar aqui um set name. Smartphone 02. Eu vou declarar aqui um set ID. Tá? É o seguinte, esse cara aqui vem para baixo. Esse cara aqui vem para baixo. Aqui eu vou colocar um set ID. P002. Aqui eu vou colocar um set price. Então esse cara vai receber o valor aqui de 2.400. E eu vou declarar aqui também meu set price. Vamos supor ali que foi aplicado um desconto, então a 2.350, tá? A 2.350. Então, eu ainda não tenho esses métodos, então óbvio que o meu VS Code aqui vai reclamar, tá? Desses caras. E eu vou declarar o seguinte aqui, ó. Eu vou testar aqui a instância. Copiar esses caras para cá. Copiar esses caras para cá. Deixa eu alinhar aqui, indentar. Copiar esses caras para cá. Então, estou testando aqui a minha instância do objeto. Aqui eu vou testar os meus getters, tá? Eu vou testar aqui os meus getters. Óbvio que vai ficar aqui com símbolos de erro, porque eu ainda não implementei isso. Set name, set price. Então aqui, vou deixar deixar aqui a 2.400. 2.400. E aqui a 2.350, tá? Que é o meu get total. Agora nós vamos implementar aqui esses métodos, tá? Então, vamos implementar aqui o nosso encapsulamento, tá? Então, meu set ID ele vai retornar ele mesmo, tá? Retornar o próprio objeto aqui. Então, meu vez ID tem que receber uma string ID aqui, ID. Eu vou copiar esse cara. Return vez aqui. Eu vou copiar esse cara. Vamos fazer o seguinte aqui. E vou selecionar esses métodos. Dar uma quebra de linha.
Então aqui seria com I maiúsculo, né? Set ID. Aqui seria o meu set name. Opa! Aqui seria o meu set name. Seria o meu set name. Aqui seria o meu set price. Aqui seria o meu set total. Maiúsculo. De maiúsculo aqui. Aqui seria o meu set total. Então, ok. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos testar esses setters, tá? Primeiro vamos testar esses setters. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esses getters daqui. Vou comentar esse cara. Vou duplicar tudo isso. Duplicar, vem aqui para baixo. Eu vou comentar esse cara aqui de baixo, porque depois nós vamos testar os nossos getters. E aqui eu vou testar o atributo, o retorno dele não encapsulado aqui, tá? Só para nós podermos validar aqui o que foi atribuído aqui via set. Então, aqui vai ser o price. E aqui vai ser meu total. Então, vou pôr para rodar esse... Só não entendi por que ele está instanciando. Tá, ele está sendo setado aqui os atributos. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esses caras daqui. Deixa eu ver se tem alguma forma aqui de fazer assim. Tá, ele está dando algum erro aqui que eu não estou entendendo. Tá, ele espera 4 argumentos. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esses caras daqui. Vamos tirar esses caras daqui, né? Porque como eu estou setando no constructor, agora eu não vou setar mais no constructor. Tá? Então, vou declarar esses caras. Deixa eu identar aqui esses atributos. Agora eles ficam fora do constructor, né? Porque eles dentro do constructor já requer que na instância eles sejam já, os valores sejam atribuídos. Prontinho. Beleza, agora parou de dar erro aqui. Vamos colocar para testar aqui, tá? Ok. Ele deu 2 asserções e uma falha. Então, tá. Então aqui ele espera que seja... Aqui está dizendo, ó, porque no objeto aqui a gente setou o ID como P002 e aqui estava P001, tá? Então ele espera que esses caras estejam iguais. Então vamos colocar para rodar de novo. Tá? Então aqui espera que seja smartphone. Tá diferente aqui o valor do smartphone, então os meus testes aqui estão retornando erro. Então nós temos essa falha também. Vamos colocar para testar de novo. Tá? Há mais uma falha. Há mais uma falha. Teste set attributes. Tá. O valor também aqui está... Set price. Tá. Então aqui seria o meu set total. Tá? Vejam que o método aqui estava duplicado. Set price. Né? Estava duplicado. Eu coloquei aqui meu set total. E aqui ele está validando aqui o valor do price a 2.400 e está validando o valor do total a 2.350, tá? Vamos colocar para testar de novo, até passar os nossos testes, tá?
Então veja como é importante aí os testes unitários, né? Você atenta aí a vários detalhes, qualidade de código e a vários detalhes que desenvolvendo só a implementação sem os testes, a gente não atentaria aí para esses detalhes, tá? Então vejam, agora passou aí, né? Tivemos aí neste método um teste e 5 asserções, tá? Agora, para finalizar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos terminar aqui os nossos gets, tá? Da nossa entidade aqui. Então, get ID, return, vai retornar uma string, e eu vou retornar aqui o meu ID. Faltou o return aqui. Então, eu vou duplicar esse cara. Eu vou identar esse cara, utilizando aqui alguns recursos do próprio VS Code. Aqui seria o meu name. Aqui seria o meu price. Opa, minúsculo, seria o meu price. E aqui seria o meu total. Então, aqui estou retornando o meu total. Agora, nos meus testes, vou fazer o seguinte. Vou matar esse cara aqui. Vou apagar esse aqui. Peraí, deixa ele aqui por enquanto, só para eu acertar aqui os valores. Então, aqui seria P002, aqui seria smartphone 002. Ok. E agora eu posso matar esses caras aqui, deletar. E eu vou testar aqui a atribuição dos meus valores. Eu testo aqui a atribuição dos meus valores. Novamente via getters. Esperando rodar aqui. Então, ok, nós temos aqui um teste e 5 asserções. Então, nós testamos aqui toda a parte de encapsulamento e atribuição de valores aqui, e instância também aqui da nossa classe, né? Lembrando que esse teste aqui agora ficou inconsistente, tá? Ele ficou inconsistente. Vamos fazer o seguinte, vou apagar esse método aqui e vou deixar somente o de baixo mesmo, tá? Porque mudou a nossa implementação agora. Então, aqui ele está testando tanto a instância quanto as atribuições. Muito obrigado aí, até a próxima. Deixe o seu like aí para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. E se inscreva para continuar nos acompanhando. Muito obrigado.